Beleza, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Vamos aqui seguir os nossos trabalhos nessa quarta-feira falando sobre NFL. Ontem a gente teve o encerramento do período de negociações na NFL, a famosa Trade Deadline. Normalmente, a Trade Deadline da NFL não é tão movimentada assim, principalmente comparando com a trade deadline da NBA, que é uma loucura. Dificilmente a gente tem uma trade deadline parada na NBA. Sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem muitas trocas acontecendo. Na NFL não é bem assim. Na NFL a trade deadline costuma ser mais tranquila. Só que nessa até que rolou bastante coisa, cara. A gente teve algumas troquinhas bem interessantes acontecendo. Obviamente a maior delas foi o Sauce Gardner indo para Indianápolis. Foi de longe a maior troca que a gente teve nessa trade deadline. Só que tivemos algumas outras interessantes. E aí nesse vídeo eu vou dar uma passadinha pelas 14 movimentações que tivemos aí na trade deadline. Vou dar meus pitaquinhos sobre cada uma delas, tá bom? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amiguinhos. E vamos lá, começando com a principal movimentação, que como eu disse, foi a ida de Sauce Gardner para o Indianapolis Colts, A troca foi a seguinte: Indianapolis recebeu Sauce Gardner e o Jets recebeu duas escolhas de primeira rodada, de 2026, de 2027 e ainda pegou o wide receiver Adonai Mitchell. Assim, cara, acho que não tem muito para onde correr. O Colts foi muito vencedor nessa troca. A gente tá falando de um dos melhores cornerbacks da NFL. É o meu cornerback favorito. Sou muito fã do Sauce Gardner. É um cara que já foi 2 vezes ao Pro. É um cara que tem só 25 anos e que assinou, acho que foi ano passado, uma extensão de 4 anos no valor de 120,4 milhões de dólares. Então, assim, ele tem muito tempo de contrato, é muito jovem, ainda não tá no seu auge, e mesmo assim ele já é um cornerback inacreditável. Assim, é uma adição incrível para essa secundária de Indianápolis, que precisava de um reforço, um cara que chega para ser o principal nome dessa defesa. E, cara, beleza, abriu mão de 2 escolhas. Concordo, na NFL, escolhas de primeira rodada tem um peso até maior do que as escolhas da NBA. Então eu entendo, é um valor muito alto, ainda cedeu o Adonai Mitchell, que é um bom wide receiver, apesar de ter feito aquela cagada naquele jogo lá, soltando a bola antes de passar da linha do touchdown. Ele é um bom wide receiver, jovem ainda também. Então eu entendo que o preço foi alto, mas, mano, é o Sauce Gardner de 25 anos com contrato renovado. Não tem como você deixar escapar uma oportunidade dessa, cara. Pra mim foi um golaço de Indianápolis. Se Indianápolis já tava na conversa de Super Bowl antes, agora com Sauce Gardner, irmão, a cotação para Indianápolis estar no Super Bowl sobe bastante. Baita golaço aqui pra mim. Mandou muito bem o Chris Ballard, que é o GM, de Indianápolis. Golaço, cara. Golaço. É um cara que vai ajudar muito nessa temporada e vai ajudar muito também no futuro. Pro Jets, assim, eu acho uma troca ruim pra Nova York por se tratar do Sauce Gardner com todo esse contexto de ser jovem, de ter um contrato longo ainda, de ser um dos melhores da posição. Então, perder um cara desse nunca é bom. Só que, velho, considerando que o Jets não vai brigar por nada nos próximos 3, 4 anos, o que seria basicamente o tempo de contrato do Sauce Gardner, sim, não foi tão ruim. No fim, acaba não sendo tão ruim. Capitaliza em cima do seu melhor ativo, pega 2 escolhas de primeira rodada para ajudar na reconstrução, traz um wide receiver jovem que pode ser bem lapidado se tiver um bom treinador. É ruim por perder o Sauce Gardner, mas o retorno em si eu não acho ruim, não. O retorno é bom. O retorno, de fato, é bom. Por falar em Jets, o Jets, além de trocar o Sauce Gardner, também trocou o Quinnen Williams, Quinnen Williams foi trocado para Dallas. Ele foi enviado para Dallas e, em troca, Dallas mandou uma escolha de segunda rodada de 2026, uma primeira rodada de 27 e o defensive tackle Mazi Smith. Para Dallas, eu achei uma troca boa. Não é excelente, porque o Quinnen Williams já tem 28 anos e tal, então não é um cara jovem. É um cara que não joga no nível All Pro mesmo,
pelo menos uns 3, 4 anos. Então, assim, não é um cara tão impactante, mas é um cara que chega para reforçar a principal carência desse time de Dallas, que é defesa, né? Desde a saída do Micah Parsons, o Dallas tá sofrendo e muito com a sua defesa, e o Quinnen Williams é um cara que ajuda. Obviamente, não chega nem aos pés do Micah Parsons, não tem nem comparação, mas vai ajudar. Vai ajudar ali um pouquinho essa defesa, pode melhorar essa defesa de Dallas. Então, eu acho uma troca ok para Dallas. Pro Jets, eu acho uma ótima troca, tá? Essa aqui eu achei um golaço de Nova York, porque, igual eu falei, o Quinnen Williams não é nenhum espetáculo de jogador. É um cara que não é também um menino, já tem 28 anos. E é um cara que na próxima temporada vai ter um aumento de 5 milhões no seu salário. Então, ele iria gerar para Nova York um gasto ainda maior, um Jets que não vai competir por nada e que não tem por que ficar gastando dinheiro com um jogador que não é extra classe. Gastar com Sauce Gardner, beleza, faz sentido. Gastar com Quinnen Williams não faz tanto sentido assim. E aí, cara, você consegue um capital de draft excelente, uma segunda rodada de 26, uma primeira rodada de 27... E o Maz Smith, que pode ser bem lapidado ainda, eu acho que Nova York mandou bem aqui. Eu achei uma troca boa pro Jets e ok para Dallas. Para Dallas, ok. Seguindo, a gente teve o Chargers reforçando a sua linha ofensiva com o Trevor Penning vindo de New Orleans. Em troca, o Chargers enviou uma sexta rodada de 27. Considerando a necessidade de reforço na linha ofensiva, ainda mais considerando as inúmeras lesões que o Chargers está tendo, eu acho ok. Acho que o Trevor Penning pode ajudar, não vai resolver nenhum problema, não vai ser a solução, mas vai ajudar, vai dar um pouquinho mais de profundidade para essa linha ofensiva. E pro Saints eu acho ok também, é um cara que não vinha fazendo tanta diferença assim. Uma sexta rodada de 27 não é lá um grande retorno, mas eu acho ok. Eu acho ok, uma troca ok para os dois lados. Ainda em New Orleans a gente teve, né, uma outra troca grande, né, não tão grande, mas assim, uma troca relevante, que foi a do Rashid Shaheed indo para Seattle, né? Seattle traz um wide receiver para fazer a dupla com o Smith-Njigba, até por conta da lesão do Cooper Kupp, né? Em troca, enviou uma quarta rodada de 26 e uma quinta rodada também de 2026, ou seja, 2 escolhas para esse próximo draft. Eu gosto da ida do Shaheed para Seattle, é uma necessidade do time, né? Por conta da lesão do Cooper Kupp, agora o Sam Darnold vai ter um outro alvo para além do Smith-Njigba. Eu gosto do Shaheed, não é um cara que vai, meu Deus, baita recebedor. Não, mas é um bom recebedor. É um bom wide receiver, decente. Então, achei que Seattle mandou bem aqui. E eu achei que o Saints mandou muito bem, né? Porque dentre as moedas de troca que New Orleans tinha, né? Chris Olave, Alvin Kamara, cara, o Shaheed era, tipo, a menos talentosa. E rendeu algo bom. Só pra vocês terem noção, o Saints ganhou mais na troca do Rashid Shaheed do que o Raiders ganhou com a troca do Jacob Myers, que é um wide receiver melhor do que o Rashid Shaheed. Então acho que New Orleans mandou bem, e a troca que o Raiders aceitou pelo Jacob Myers torna essa troca do Rashid Shaheed ainda melhor, né? A percepção fica melhor. Então acho que New Orleans mandou muito bem aqui, já inicia, né? Dá o primeiro passo pro desmonte desse elenco que já deveria ter acontecido há um tempo. E o Seahawks traz aí um wide receiver 2 para cobrir ali a ausência do Cooper Kupp. Por falar em Jacob Myers, a gente teve o Jacob Myers sendo trocado pro Jacksonville Jaguars por uma escolha de quarta rodada de 26 e uma de sexta rodada também de 26, ou seja, 2 escolhas não muito boas por um wide receiver que é bom. É um wide receiver que vai ser agente livre na próxima off-season? Sim, mas ainda assim é um wide receiver bom, experiente. Eu acho que o Raiders poderia ter pego mais por ele, tá? Poderia ter pego mais. Ano passado passou das 1.000 jardas. Então acho que o Raiders poderia ter capitalizado melhor em cima do Jacob Myers. Então pro Raiders eu não achei uma troca muito boa. Pro Jaguars eu achei boa, tá? O Jaguars com o Travis Hunter fora, com o Brian Thomas fora e com o Dyami Brown também fora no protocolo de concussão, o Jaguars precisa de reforço no corpo de recebedor. E o Jacob Myers, cara, é um ótimo reforço. Eu, inclusive, acho ele o melhor recebedor desse Jaguars agora, tá? Prefiro ele ao Brian Thomas, na minha opinião. Posso estar equivocado, mas eu prefiro o Jacob Myers. Ah, mas ele vai embora a temporada que vem. Beleza, pode ser que ele vá embora, mas para essa temporada o Jaguars vai ter um bom wide receiver ali, vai reforçar o corpo de recebedor
Jaguars que tá na disputa por playoff, cara. Jaguars tá 5-3. Então, Jaguars precisava de alguém pra ajudar agora. E o Jacob Myers vai ajudar agora. Então, acho que no fim é uma troca boa pro Jaguars e não muito boa, assim, pra Las Vegas. Voltando a falar de Dallas, né? E voltando a falar sobre reforços na defesa, Dallas pegou, né, o Logan Wilson vindo de Cincinnati, né? Envolvendo uma escolha de 7ª rodada de 26. Essa eu gostei bastante, tá? Eu gosto muito do Logan Wilson, talvez mais do que a maioria. É um cara que tem 65 jogos como titular na carreira, mais de 500 tackles, é um cara, né, é um líder. Então, mano, eu acho uma boa, acho que ele reforça bem o corpo de linebacker de Dallas. E o preço, cara, mano, preço de banana, tipo, gastou pouquíssimo por um jogador que vai ter um impacto imediato. Eu gosto do Logan Wilson. Acho que aqui Dallas mandou bem, tá? Aqui eu acho que Dallas mandou bem. Não gosto dessa troca pra Cincinnati, mas eu entendo o contexto. Tipo, o Logan Wilson já havia pedido troca há algumas semanas, né? Então, meio que ele tava pressionando. E é aquilo, né, cara? Tipo, a defesa de Cincinnati já é horrível. Perder o Logan Wilson vai deixar a defesa pior? Vai, mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né? Poderia ter capitalizado um pouquinho melhor? Acho que sim. Mas, no fim, cara, qualquer perda nessa defesa de Cincinnati não vai ter tanto impacto porque vai continuar ruim do mesmo jeito. É isso. Indo agora pra Cleveland. Cleveland trocou o defensive end Joey Tyrone Shoyinka e uma escolha de 7ª rodada de 26 por uma escolha de 6ª rodada de 26 com o Chicago Bears, né? Para Cleveland, eu não acho uma troca tão boa assim, mas considerando que é um cara que só jogou 31 snaps nessa temporada e só tinha mais um ano de contrato, acho que é um retorno que não é horroroso, né? Então, ok. E para Chicago, é um cara que vai ajudar ali, né? Na pressão ao quarterback, né, um cara ali que vai ajudar, né, o Bears que só tem 17 sacks nessa temporada, então o Bears precisava de alguém para botar pressão na linha ofensiva adversária, e pode ser que o Shoyinka possa ser um cara desse. Preço baixo, não é uma troca arriscada, acho que Chicago até conseguiu fazer um trabalho interessante aqui. Quem mandou muito bem foi o Baltimore Ravens, tá? Trocar pelo Draymond Jones de Tennessee, mano, pra mim foi um golaço de Baltimore, ainda mais pelo preço. Uma condicional de 5ª rodada de 2026, pô. Pra mim, Baltimore mandou muito bem aqui. Muito bem. A defesa de Baltimore vem sendo um problema durante toda a temporada. E o Draymond Jones, mano, cara, é um jogador que tem 28 anos, então é um cara experiente, mas também não é um cara que tá na reta final da carreira. Mano, é um cara que tem 26 tackles, 4 sacks e meio e 5 tackles pra perda de jardas nessa temporada, pô. Tá jogando bola. Cara, tá jogando bola. Vai ajudar muito essa defesa. Tá? Vai ter um impacto imediato. Então, para Baltimore, eu achei um golaço, tá? E para Tennessee, cara, eu achei um retorno bom, né? Uma condicional de quinta rodada pelo Draymond Jones, eu acho um retorno ok, assim. Tipo, óbvio, é melhor para Baltimore do que para Tennessee? Com certeza. Mas, mano, é um cara que só tinha mais um ano de contrato, poderia sair de graça na off-season. Eu acho que é uma troca boa para os dois. Só que obviamente eu vejo o Baltimore saindo como um vencedor ainda maior. Outro, né, pra permanecer ainda em Baltimore, falar sobre a troca do Jaire Alexander, né? Baltimore trocou o cornerback Jaire Alexander juntamente de uma 7ª rodada de 27 por uma 6ª rodada de 26 do Eagles, né? O Eagles brilhou nessa trade deadline, brilhou, pensando em oportunidades de mercado aproveitadas. Eu acho que o Eagles foi o que melhor performou nessa trade deadline. Obviamente que o grande vencedor é o Colts pela chegada do Sauce Gardner. Mas o Eagles mandou muito bem, cara. Né, você trazer o Jaire Alexander pagando só uma 6ª rodada, cara, eu achei muito bom, viu? O Jaire Alexander, ele chega pra ser talvez o melhor cornerback desse time, né? O Eagles tá tendo uma secundária problemática, né? Os quarterbacks adversários vêm explorando bastante a secundária de Filadélfia nessa temporada. E o Jaire Alexander, mesmo não sendo, né, um elite, eu acho um bom cornerback. Vai ajudar e o preço achei um preço ok. Eu achei um preço bem ok aqui por ele. Ainda em Filadélfia, agora sim falando de uma troca absurda, cara, Jalen Phillips, chegando por uma 3ª rodada de 26, golaço de Filadélfia, cara, golaço,
Gosto muito do Phillips. Era uma das principais moedas de troca que Miami tinha. Cara, ele é bom, hein? Infelizmente, ele lidou com bastante lesões, né, na sua carreira. Mas, cara, é um jogador muito forte, cara. 26 anos, mano. 26 aninhos, bicho. É um cara que, nas últimas 4 partidas, em 3, ele teve pelo menos meio sec, cara. Meio sec em 3 de suas últimas 4 partidas. Ele tá numa fase boa, tá retomando a boa forma. E tem um detalhe, né? O Dolphins vai arcar com parte do salário dele, né? Então, pensando em grana, Philadelphia ainda mandou muito bem aqui também, cara. Muito bem. Miami, cara, eu não gosto dessa troca pra Miami. Acho que Miami capitalizou mal em cima do Phillips. Poderia ter capitalizado mais. E o fato de ter que pagar ainda o salário dele torna essa troca bem questionável. Acho que Miami não foi bem aqui. Mas pelo menos iniciou o processo de desmanche, né? O que de fato deveria acontecer. Seguindo, a gente teve São Francisco trazendo o Keon White, vindo de New England. Né? Keon White chegou juntamente de uma 7ª rodada de 26. Em troca de uma 6ª rodada de 26. Para mim, excelente para São Francisco, que precisava muito de reforçar essa defesa por conta das lesões do Bosa e do Fred Warner. Obviamente que o Keon White ele não vai substituir nenhum dos dois, mas, mano, ele traz aí uma profundidade ali na posição de edge rusher que São Francisco precisava. E o preço, cara, preçozinho de banana, tipo, preço muito barato. Acho que New England saiu de trouxa aqui, com todo respeito. Acho que New England poderia ter capitalizado ainda mais em cima do Keon White. Até porque é um cara de só 26 anos, né, cara? Mostrou potencial já. Enfim, eu acho que o Patriots mandou muito mal, cara. Muito mal, né? Enquanto São Francisco, na minha visão, foi bem demais. Pittsburgh Steelers também se movimentou, né? Trocaram uma 6ª rodada de 26 pelo safety Kyle Duggar e uma 7ª rodada de 26 vinda de New England. Para mim, o Steelers mandou bem. O Steelers precisa melhorar essa defesa, que vem sendo a defesa que mais cede jardas aéreas na temporada. Né? O Jalen Ramsey não vem tendo um grande ano, né? Não vem tendo um grande ano. Então, assim, eu acho que é uma troca boa. É um cara que vai ajudar nessa secundária. E pro Patriots eu também não gostei, cara. Eu não gostei do que o Patriots fez nessa trade line, tá? Nenhuma das movimentações que o Patriots fez me agradaram. É outro que eu acho que o Patriots poderia ter capitalizado um pouquinho melhor, né? Só que tem a questão também de salarial, né? Tipo, ele tinha o quê? Acho que era 4 anos, 58 milhões. Assinou na última off-season. Então o Patriots dá uma economizada, mas eu acho que poderia ter pego mais por ele. Né? Os dois jogadores que o Patriots trocou, eu acho que o Patriots poderia ter capitalizado melhor. Finalizando aqui, cara, a gente teve o Rams pegando o Roger McCreary, né, vindo de Tennessee. Achei um golaço do Rams, tá? Reforça a sua secundária, gastando o quê? Uma 5ª rodada. E ainda ganhou uma 6ª rodada vinda de Tennessee. Achei que o Rams foi muito bem aqui. E tem outro ponto. Segundo a Diana Rossini, do The Athletic, o Ravens, o Colts e o Lions estavam interessados no McCreary. Então o Rams, além de se reforçar, impediu que um rival se reforçasse. Então, para mim, o Rams mandou muito bem. É um cara que tem 38 jogos como titular, né? Um contrato muito bom. Gosto, cara. Gosto bastante dessa troca para Los Angeles. Pro Titans eu não acho horrível. Não acho horrível. Acumula capital de draft pra esse próximo, né? Poderia ter pego um pouquinho mais? Eu acho que poderia, mas eu achei um retorno até ok, assim. Poderia ter sido melhor, mas eu não achei tão ruim, não. E aí, encerrando aqui o vídeo, falar sobre mais um golaço de Filadélfia, que foi a troca pelo cornerback Michael Carter II, né? Filadélfia trocou o John Match, wide receiver, né? Trocou pro Jets e pegou o Michael Carter. Gosto muito, cara. Mais um cara para reforçar essa defesa. Um cara que, né, na última temporada participou de 13 jogos e cedeu um rating de passe de só 75,7 na cobertura. Ou seja, mandou muito bem. O Eagles, né, vem cedendo, né, bastante jardas nessa temporada. Então acho que ele chega para ajudar. Chega para ajudar bastante. Gosto bastante do Michael Carter. E em troca, mano, cedeu um John Match que participou o quê? De 31 snaps na temporada? 31 jogadas? Muito pouco, cara. Cedeu muito pouco. Pro Jets eu achei uma troca horrível. Horrível, tá? Agora, pro Eagles eu achei demais, cara. O Eagles mandou muito bem, mano. O Eagles brilhou. O Eagles sempre brilha, né? Impressionante como que a diretoria do Eagles é competente, né, cara? Puta que pariu.
Não é à toa que os caras foram campeões, né? Tem que respeitar. Então, é isso, gente. Balanço geral, Eagles mandou muito bem, explorou ótimas oportunidades de mercado. Indianapolis brilhou com Sauce Gardner. O Jets acumulou um capital de draft e iniciou o seu desmanche. Seattle endereçou uma necessidade importante ali no corpo de recebedor. New Orleans também iniciou seu desmanche. E para mim, Patriots e Raiders foram os que pior performaram nessa trade deadline. Para mim, os dois foram os grandes perdedores aí do período de negociações. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Obrigado, viu, pela sua audiência nessa quarta-feira. O Power Ranking, rapaziada, que normalmente sairia hoje, vai ficar para amanhã, tá? Amanhã eu solto o Power Ranking, tá? Então, aguardo vocês amanhã pra gente atualizar o Power Ranking da temporada. Pra galera aí da NBA, hoje não vai ter Switch TV Show, até porque eu já fiz vídeo isolado sobre os principais jogos da rodada de ontem, então acho que não tem muita necessidade de fazer o Switch TV Show, acho que seria mais do mesmo. Então amanhã a gente volta com o Switch TV Show, tá bom? E é isso, tá? Fiquem ligados aí no canal. Mais tarde vai ter pós-jogo, né, da NBA. Então, aguardo você. E tamo junto. Beijo no seu coração, fiquem bem e tchau.